Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal de estudo aprofundado dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Hoje nós estamos aqui para o terceiro vídeo do nosso quarto passo. Queremos agradecer o apoio, as mensagens que temos recebido de diversos companheiros mostrando a importância desse trabalho. Agradecer a compreensão pela demora que às vezes a gente tem de lançar um vídeo novo, uma vez que estamos produzindo vários outros conteúdos e às vezes a costura aperta e a gente demora realmente um pouco. Pedimos encarecidamente que os companheiros curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhe, para que dessa forma o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, é importante e também poderemos estar salvando mais outras vidas e difundindo a mensagem maravilhosa dos 12 passos, né? Nós sabemos que o quarto passo é o passo do autoconhecimento, é o passo da descoberta dos obstáculos para que o terceiro passo, ou a proposta que nós assumimos de adotar no terceiro passo, seja realmente concluída. Porque ali no terceiro passo nós só não entregamos apenas a vontade e a vida aos cuidados de um poder superior, mas também procuramos nos abandonarmos totalmente a ele, a esse poder superior. Nós vimos no livro Alcoólicos Anônimos que os ressentimentos, os medos, as questões sexuais, todas essas questões envolvidas com as manifestações do ego, que é a raiz dos nossos problemas, como vimos no terceiro passo. Olhamos para aquela lista de ressentimento com pessoas, com normas e com instituições por 3 ângulos diferentes. E o quarto passo dessa forma, então, ele é importante porque ele é um passo de referência. É sobre ele que eu falarei com alguém no quinto. É mais um esforço de podar o excesso do que eu descobri nele que eu vou falar no sexto passo. É sobre os instintos, a segurança material desacerbada que eu falarei no sétimo. E a lista do oitavo e a reparação do nono. Sem contar que ele também será continuado no passo 10. Então o quarto passo é um passo de referência impossível de ser pulado. Não tem nenhum possível de ser pulado, porque um passo ele é sequência do outro. Quando termina um, ele já deixa para o passo seguinte. No segundo vídeo nós falamos também dos instintos que nos dominavam, nos escravizavam, ao invés de nos servirem. E eles se tornaram donos de nós. Fizeram de nós um campo de batalha, roubando de nós a paz. E quando envolveu outra pessoa, produziu também o mesmo desajuste, nos colocar em dificuldade com outras pessoas. Nesse vídeo nós começaremos a falar das 3 questões que os próprios instintos e o orgulho que tem eles como por pai vai sugerir que driblemos o quarto passo. E aí seremos socorridos pelos nossos padrinhos, né? Que é muito enfatizado até o sexto passo, o apadrinhamento. Depois vai ter um breve nuance sobre isso no passo 9, para compartilhar com o padrinho ali as possíveis reparações, mas até o sexto passo, que é o passo do amadurecimento, da fase onde a gente sai da fase da adolescência para a fase adulta, o apadrinhamento é muito citado nesses passos iniciais. E termina inclusive nesse coisa fantástica que é o passo 5, né? No diálogo ali também de padrinho e afilhado, no passo 5. Então, para aqueles que estão acompanhando na literatura, no livro verde nós estamos na página 38. No livro cinza, nós estamos na página 40 com relação a esses estudos. Então nós vamos começar falando das 3 questões que a pessoa às vezes usa para driblar um bom quarto passo, um bom inventário moral e destemido de si mesmo. No primeiro caso, o orgulho vai operar em sentido contrário, nos levando a pensar que somos as piores pessoas do mundo, confessando assim um quarto passo de forma generalizada, de forma mórbida e muito melancólica, sem dar nomes realmente aos defeitos.
Vai faltar minúcias aí para esse primeiro caso. No segundo caso, o orgulho vai operar no sentido correto dele, entre aspas, né? Nos dizendo que a culpa foi do álcool, foi da bebida, que basta a sobriedade ou a abstinência, que a boa vida que a gente acha que tinha vai voltar. E no terceiro caso, a nossa racionalização vai dizer que a culpa foi dos outros, por nossos infortúnios na vida. Então elas que têm que mudar. Se elas fizerem um quarto passo, né? Se elas mudarem o jeito de me tratarem, eu vou ter uma vida boa. Então não sou eu que preciso de um quarto passo, é a outra pessoa. Então esses são os 3 tipos. Vamos ver aqui na página 38 ou 40 que fala exatamente disso. Se formos temperamentalmente do tipo depressivo, vamos adquirir o costume de mergulhar no sentimento de culpa e autorrepugnância, chafurdando nesse brejo confuso, frequentemente obtendo dele um prazer doloroso e deformado. Até na desgraça, às vezes há aquela competição. Enquanto a gente continua morbidamente nessa melancólica atividade, a gente desce até o ponto que nada a não ser o esquecimento vai apresentar como solução. E isso não é um quarto passo, isso é uma maneira que o orgulho vai fazer com que muitas vezes o depressivo seja levado à garrafa e às vezes até a morte. No segundo caso, quando o orgulho opera no seu sentido normal, vai mostrar pra gente que a nossa reação será exatamente contrária do primeiro caso. Vamos nos sentir ofendidos pelo inventário sugerido por Alcoólicos Anônimos. Vamos assinalar com orgulho a vida boa que a gente tinha antes de nos tornarmos vítimas da garrafa. Afirmaremos que nossos sérios defeitos, se é que aceitamos tê-los, foram causados em maior proporção pelo bebê exagerado. Sendo assim, achamos que procede de forma lógica. A sobriedade é a única coisa que precisamos procurar, que nossa boa personalidade anterior nascerá de novo a partir do momento em que deixamos o álcool. No terceiro caso, que é onde ele coloca a culpa nas pessoas, as circunstâncias nos levaram a beber, ele diz o seguinte: também nos apegamos a outra excelente desculpa para evitar esse inventário. Nossos problemas e ansiedades foram causados pelo comportamento de outras pessoas que realmente precisam fazer um inventário moral. Acreditamos firmemente que se elas nos tratassem melhor, não teríamos problema. Portanto, consideramos que nossa indignação é justa, que nossos ressentimentos são do tipo lógico. Nós não somos culpados, são elas. Então, nessas 3 situações, quem vai se apresentar como socorro serão os padrinhos. Agora a gente vai ver como que o padrinho vai atuar nos 3 casos explicitados aí pelo quarto passo. Para o primeiro caso, com a finalidade de dissipar a morbidez e de encorajar o equilíbrio, o padrinho mostrará ao afilhado que os seus defeitos não é pior do que os outros seres humanos, inclusive o mesmo de A. E também vai mostrar para ele que ele possui algumas qualidades, como outras pessoas também. Para o segundo caso, o padrinho tentará quebrar a parede construída pelo ego para que ele consiga ver a luz, mostrando que o tipo de comportamento do segundo caso é fruto das justificativas infundadas. E para o terceiro caso, ele mostrará que precisamos nos ajustar às circunstâncias, seja elas quais forem, e não tentar mudar a circunstância para que a gente consiga seguir a caminhada. Tudo muda quando muda. Como diz o texto básico, convença todas as pessoas que pode conseguir parar de beber, independente de pessoas ou acontecimento. Basta apenas do seu relacionamento com o poder superior. Então, veremos aqui então no livro a resposta do padrinho para esses 3 casos. A essa altura do inventário somos socorridos pelo padrinho. Isso eles podem fazer porque são portadores da experiência comprovada de A, com 4 passos. Vão consolar o desanimado, mostrando a ele que, em primeiro lugar, que seu caso não é nem estranho e nem diferente, e que seus defeitos de caráter não são mais numerosos e nem piores do que de qualquer outro membro de A. Isso o padrinho demonstra falando livre e espontaneamente, sem exibicionismo, dos seus próprios defeitos passados, que ele já superou, e que ainda restam os atuais. Esse inventário calmo e ao mesmo tempo realístico é muito confortador. O padrinho faz ver o novo que ele tem valores junto com seus defeitos. Isso vai dissipar a morbidez e encorajar o equilíbrio. No segundo caso, o padrinho desses que não sente a necessidade de fazer o inventário vão enfrentar esse outro problema, porque as pessoas impulsionadas pelo orgulho, que os instintos agitados impedem a investigação, eles inconscientemente não vão ver seus defeitos. E essas pessoas não estão precisando do conforto. Então aqui não vai precisar de encorajar o desanimado. Eles não precisam disso. O problema aqui é ajudar essas pessoas a descobrir uma trinca
nessa parede construída pelo ego, através do qual poderão ver a luz da razão. E lá embaixo, depois de falar como que as pessoas sofrem por causa da justificativa, né? Bebo porque estou trabalhando muito, bebo porque estou sem trabalho, bebo porque tive aumento, bebo porque não tive aumento, bebo porque em casa me dão muito amor, bebo porque me falta amor, bebo porque o time perdeu, porque o time ganhou. E encerrando essas três situações, o padrinho fala aqui, né? Achávamos que a circunstância nos levava a beber. E quando tentamos corrigir essa circunstância e descobrimos que não conseguimos fazer a nosso contento, nosso bebê se descontrolou e nos tornamos alcoólicos. Nunca nos ocorreu que precisávamos mudar a nós mesmos para que nos ajustássemos às circunstâncias, fossem elas quais fossem. Seguindo então para a página 41, nos 12 passos das 12 tradições verde, ou na 42 para 43 na edição mais recente, a edição cinza, o quarto passo vai nos mostrar que ficar com raiva é nos bater com o porrete da fúria que pretendíamos usar nos outros, e assim devemos silenciar tanto a raiva como a vingança. E quando estivermos agitados, a primeira coisa a fazer é acalmar essa agitação, não importa qual seja a causa. Vai voltar a falar pra gente sobre hipocrisia e farisaísmo, que a gente olha rapidamente no outro, mas só vagarosamente em nós. Mais um sintoma da hipocrisia e do farisaísmo visto no passo 2. E vai falar da necessidade de eliminar essa palavra culpa do nosso vocabulário. E do início da chegada da humildade, quando a gente começa a ter essa olhada para dentro, essa olhada objetiva, vai começar a nascer uma forma de humildade muito mais gostosa, porque é uma forma de humildade pela qual a gente está buscando, e não uma forma de humildade imposta, como foi logo no início da programação. E vai falar dos tipos, né? É interessante que não dá para a pessoa ser tímida, retraída e atirada ao mesmo tempo, né? Não dá para a pessoa ser fria e quente ao mesmo tempo. Ela é uma coisa, são dois extremos. E assim é o depressivo e o arrogante, que a gente vai ver lá embaixo. Mas o alcoólico, ele consegue ser as duas coisas numa só. Ele vai de 0 a 100 muito mais rápido do que os carros de última geração. Ele sai de um extremo ao outro com uma rapidez muito grande. Então vejamos o que diz aqui pra gente. Em AA aprendemos aos poucos que é necessário fazer algo a respeito dos nossos ressentimentos vingativos, autopiedade e orgulho descabido. Precisamos ver que cada vez que bancávamos os tais, atraímos os outros contra nós. Era necessário perceber que quando abrigávamos rancores e planejávamos a vingança por essas derrotas, estávamos realmente nos batendo com o porrete da fúria que pretendíamos usar contra os outros. Aprendemos que se estamos seriamente alterados, a nossa primeira necessidade era acalmar essa alteração, não importando quem ou qual considerávamos ser a culpa. Demorava geralmente bastante para percebermos como as nossas emoções descontroladas nos intimavam. Notávamos logo no outro, mas só vagarosamente em nós. Antes de mais nada, era preciso confessar que tínhamos muitos defeitos, mesmo que essa admissão fosse dolorosa e humilhante. No tocante às outras pessoas, tivemos que eliminar a palavra culpa do vocabulário e do pensamento. Isso requeria uma dose razoável de boa disposição, só para começar. Uma vez ultrapassadas as 2, 3 barreiras, o caminho pela frente começava a parecer menos difícil, pois havíamos começado a obter uma imagem objetiva de nós mesmos, que é outra maneira de dizer que estávamos adquirindo certa humildade. Sem dúvida, o depressivo e o arrogante são personalidades tipos que o mundo inteiro possui em abundância. Muitas vezes essas personalidades são nitidamente definidas, como nos exemplos oferecidos, mas frequentemente alguns de nós podem ser enquadrados em ambas as circunstâncias, em ambas as classificações. Não existe dois seres humanos exatamente iguais, portanto, cada um de nós, ao fazer seu inventário, precisará determinar quais são seus próprios defeitos de caráter. Havendo encontrado o sapato que lhe sirva, deveria calçá-lo e andar com a nova confiança de que está, finalmente, no caminho certo. Então, cada um deve fazer seu inventário e descobrir a verdade a respeito de si mesmo. Não dá para colar o inventário do outro, né? Não dá para plagiar. Agora a parte mais interessante, vamos dizer assim, que é a régua, né, que vai ser usada para medir esse inventário moral. Quais que serão os parâmetros? Para tentar ser mais universal possível,
sem entrar em controvérsia com qualquer outro tipo de pensamento filosófico ou qualquer outra forma de seita, religião, o AA adotou os 7 pecados capitais para dar nome a esses defeitos de caráter. Então a gente vai relacionar abaixo esses 7 pecados capitais e vai ticar com um Vzinho na frente, né, daqueles que são mais salientes em nós. Podemos até colocar no que está grave, no que está razoável e no que não existe em nós. Essa é uma ideia legal, usada aqui pelo livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, quando ele começa dizendo aqui: agora consideremos a necessidade de uma relação dos defeitos de personalidades mais marcantes que todos temos em várias medidas. Para aqueles com treinamento religioso, tal relação incluiria sérias violações ao princípio, outros considerariam uma relação de defeitos de caráter, alguns chamariam de um índice de desajuste, outros se incomodariam muito se falasse em moralidade e ainda outros se falássemos em pecado. Contudo, todos os que sejam razoáveis concordarão num ponto: há muito de errado com nós alcoólicos, havendo muito o que fazer se esperamos conseguir sobriedade e progresso e a verdadeira capacidade de enfrentar a vida. Então, para evitar cair em confusão sobre os nomes que deveríamos dar a esses defeitos, tomemos uma relação universalmente conhecida das principais falhas humanas: 7 pecados capitais: orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Não é por acidente que a primeira delas é o orgulho que leva à autojustificação, sempre iniciada por temores conscientes ou inconscientes, é o principal causador da maioria das dificuldades humanas. O maior empecilho ao progresso verdadeiro. O orgulho nos induz a fazer exigência de nós e dos outros que não podem ser cumpridas sem perversão ou abuso dos instintos que Deus nos deu. Quando a satisfação de nosso instinto por sexo, segurança, por posição social se torna o único objetivo da vida, aí então o orgulho entra em cena para justificar nossos excessos. A gente vai ver muito sobre isso no passo 6. Vai estar muito mais detalhado como que o orgulho atua justificando cada excesso desse. O orgulho é o pai de todos os defeitos de caráter, por isso que ele é o topo de tudo. O orgulho é o oposto da humildade. Quando tem um, não tem o outro. Não dá para dizer que eu tenho orgulho de ser humilde. Isso é um erro grave, filosoficamente, dentro do significado de cada palavra. Quando um chega, o outro tem que sair. Porque se o orgulho é o pai de todos os defeitos de caráter, a humildade é a mãe de todas as virtudes. Então, ou eu estou orgulhoso ou eu estou humilde. Ao ser humano é inerente o fato de estar, quase nunca de ser. Ele estar algo, ele não é algo, né? E todas essas falhas, os 7 pecados capitais, geram medo e uma doença da alma em si. E o medo, por sua vez, gera mais defeitos de caráter. O medo não justificado de que nosso instinto não seja satisfeito nos leva a desejar o bem do outro, a ansiar pelo sexo e poder, a nos irritar quando nossas exigências são ameaçadas, a sentir inveja quando os outros parecem satisfazer suas ambições, enquanto nós nada conseguimos com a nossa. Aqui mostra o medo justificando de uma forma superficial cada um desses pecados capitais. Comemos, bebemos e procuramos obter mais do que precisamos por medo de não ter o suficiente. Com apreensão autêntica frente à perspectiva do trabalho, nos quedamos preguiçosos, desperdiçamos tempo e demoramos, adiamos ou, na melhor das hipóteses, trabalhamos de má vontade e com pouca energia. E essas formas de medo são cupins que incansavelmente devoram os alicerces da vida que estamos tentando construir. Então o medo, os defeitos geram medo, o medo gera mais defeito e vai gerando esse ciclo terrível, moralmente falando, nos 7 pecados capitais. Quanto mais defeito, mais medo. Quanto mais medo, mais defeito. Então, quando o A sugere um inventário moral destemido, ou seja, sem esse medo, parece a todo recém-chegado que estamos pedindo mais do que ele é capaz de fazer. Por quê? O orgulho e o medo, que atuam em conjunto. Orgulho e medo vão atuar em conjunto. O assaltam cada vez que ele tenta olhar para dentro de si. O orgulho diz: você não precisa passar por aqui. E o medo responde: nem se atreva a olhar. Porém, o testemunho dos AAs que realmente experimentaram fazer um inventário moral é que orgulho e medo desse tipo não passa de fantasma, nada mais. Uma vez que nos sentimos inteiramente dispostos a inventariar,
a superar esse medo, a interromper esse ciclo, a nossa vida, e nos esforçamos para fazer isso com minuciosidade, uma luz maravilhosa cai sobre essa cena nebulosa. E ao persistirmos, vai nascer um tipo de confiança inteiramente novo, e é indescritível a sensação de alívio ao nos encararmos finalmente. Esses são os primeiros frutos do quarto passo. Vitorioso não é aquele que vence o outro. Vitorioso é aquele que vence a si mesmo. E nesse quarto passo a gente está entrando para dentro de nós para vencermos exatamente essas coisas que têm causado a nossa bancarrota física, mental e espiritual. A fim de não ficar cansativo e ter uma produção melhor, a gente encerra aqui esse terceiro vídeo. Faremos um quarto e último, falando do quarto passo e dando um resumão de tudo que a gente viu nos 4 vídeos. Compartilha, curtem, se inscrevam no canal, participem do nosso grupo de WhatsApp e também, na medida das possibilidades, assista a esses estudos ao vivo, lá no grupo de estudos aprofundados, Alcoólicos Anônimos GREA, grupo de estudos aprofundados. 24 horas a todos. Até o próximo vídeo.